Seguindo a sequência da exposição bíblica que temos feito na série de mensagens no livro de Daniel, a gente hoje vai iniciar em Daniel 7. A gente já expôs do 1 ao 6, né? E agora vamos entrar nessa parte mais delicada, mais difícil um pouquinho, né? Com a linguagem um pouco mais complexa, cheia de mistérios, de Daniel, que vai do 7 ao 12, né? Então, a gente vai iniciar agora no 7. Eu convido você a ler comigo esse texto. A gente vai perceber aqui, né? Esse é um texto muito difícil, talvez um dos livros, né, mais difíceis da Escritura, principalmente por causa dessa segunda parte, né, vai Daniel 7 até o 12, e foi até um desafio para nós. A gente ficou pensando se iria expor também essa parte ou não, né, mas a gente entendeu que aqui é uma unidade literária, né, o livro de Daniel. Então, do 7 ao 12, vai ter o mesmo propósito do capítulo 1 ao 6. Né? Então, a gente vai ver como que o tema dessa série de mensagens, ela vai estar alinhada também, né, com esses textos mais proféticos e apocalípticos de Daniel 7 ao 12, que é Amar a Deus no Mundo, né, o título dessa série de mensagens, com perseverança, com coragem, em face às oposições do mundo. Então, a gente vai ver como que esse texto, principalmente aqui de Daniel 7, ele vai apontar nessa direção para nós, como igreja do Senhor hoje, onde a gente deve amar a Deus nesse mundo, com coragem, né, com perseverança, mesmo em meio às oposições. Então, a gente vai seguir, né, nessa parte de Daniel 7, leia comigo o texto, peço que preste bastante atenção, já que é um texto cheio de figuras, cheio de imagens, para que a gente tenha uma boa compreensão aqui da palavra de Deus. Eu vou ler todo o texto, eu peço que você me acompanhe mesmo assentados, em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu um 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente.
Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estava ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e com uma boca falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois deles se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Começando pelo fim, semelhante ao capítulo 4, eu quero citar uma frase do comentarista bíblico Ian Dugdie, onde ele diz assim: se Deus é meu juiz e o Filho do Homem é meu salvador, então que o mundo dê o seu pior. No final, o mundo não tem poder de me ferir, e sei que, após o mundo ter feito o seu pior, Deus me dará as boas-vindas no seu melhor. É basicamente o que resume esse texto aqui, essa mensagem dessa noite. A gente, às vezes, perde a noção da vida. Às vezes, a gente perde a noção do que acontece ao nosso redor. Às vezes, a gente perde a noção de quem nós somos e de quem Deus é, principalmente. E, por conta de diversos motivos, a gente perde isso. A gente perde, às vezes, por problemas da vida. Problemas que, às vezes, nos sufocam, que, às vezes, nos cegam,
e escurecem e embaçam as nossas vistas, a ponto da gente não conseguir perceber mais muito bem as coisas, a fim da gente não perceber quem Deus é, por exemplo, a fim da gente não perceber que Ele reina hoje, como a gente cantou aqui. E às vezes a gente entra em desespero na vida. E às vezes a gente entra na vida em desesperança, sem luz mais no fim do túnel. E o risco é grande para a nossa caminhada. Portanto, a gente vai ver nesse texto aqui de Daniel 7, como que, por mais que as coisas aconteçam da pior maneira nesse mundo, ou esse mundo, com o seu reino opositor ao reino dos céus, nos deu o seu pior, como Ian Dugd diz aqui, não importa. Porque Deus já nos deu o seu melhor. Porque Ele nos receberá no melhor. Mas vamos olhar esse texto para a gente entender um pouco mais sobre essa mensagem direta para nós hoje. A gente vai perceber, como eu já expliquei, que o texto mais narrativo, histórico, se passou, não é? Capítulo 1 ao 6 de Daniel. Apesar de ser um texto narrativo, histórico, ele vai ter momentos ali em que vai ter revelações, visões apocalípticas, como a gente vai ver mais para frente aqui o capítulo 2, né, a visão lá de Nabucodonosor, o sonho com aquela estátua de 4 partes e tudo mais. E aqui a gente começa a entrar, a pisar nesse terreno, onde qual é a literatura aqui? Ela não é mais uma narrativa histórica, ela é uma literatura apocalíptica. É a linguagem apocalíptica que cresceu principalmente lá por volta do 2º século antes de Cristo. Mas aqui, a gente defendendo a visão que a gente tem defendido aqui de Daniel, de que foi escrito lá no 5º, 6º século, né, antes de Cristo, a gente já via essa literatura apocalíptica aqui em alguns momentos, como Ezequiel, a gente vai ver alguma coisa, mas principalmente aqui em Daniel, a partir do capítulo 7. Então, para a gente entender melhor, né, a gente vai passar um tempo aqui, nesse primeiro sermão dessa parte apocalíptica, entendendo o que é literatura apocalíptica, porque é um princípio básico de interpretação bíblica, de hermenêutica, é que a gente entenda qual é o gênero literário para que a gente consiga interpretar da melhor maneira esse texto. Não é? A gente não tem como interpretar apocalíptica achando que é uma narrativa, por exemplo, né, histórica e por aí vai. Então, a gente vai pensar um pouco o que é o gênero apocalíptico e tem uma citação do livro da Tríade Hermenêutica, de Andreas Kostenberger, que destacam alguns pontos aqui importantes sobre esse tipo de gênero e de literatura apocalíptica, onde ele diz assim, define dessa maneira, aspectos formais resumem-se basicamente a relatos de visões, mediadores de outro mundo e linguagem simbólica. O conteúdo do gênero retratará a realidade temporal e a espacial como meio de ressaltar as realidades celestiais em detrimento das circunstâncias terrenas. Finalmente, o gênero apocalíptico funciona de modo a estimular a fé e a fidelidade em meio ao sofrimento em tempos de crise. Então, quais são as características talvez mais importantes aqui do gênero apocalíptico? A gente vai ver que são normalmente visões, sonhos, ouvindo até de um profeta, mediado ali por seres celestiais e espirituais, a fim de comunicar alguma coisa para o seu povo. E a gente vai ver que outra característica muito importante da apocalíptica é a própria linguagem simbólica, a linguagem figurada, onde é uma linguagem recheada de metáforas, como a gente vai ver aqui ao longo desses capítulos, a fim de comunicar acontecimentos históricos e futuros com efeitos cósmicos, ou seja, não com um efeito somente local, mas que vai apontar para toda a realidade
de mundo, não vai só apontar para essa terra. Ian Dugd, ele também tem uma frase onde ele fala da apocalíptica bíblica da seguinte maneira: a apocalíptica bíblica é uma revelação do fim da presente era, que é uma era caracterizada por conflito, a sua substituição pela era final de paz. Ela nos mostra de antemão o fim dos reinos desse mundo e a sua substituição pelo reino do nosso Deus e seu Cristo. Essa revelação é desvendada em imagens complexas, misteriosas e tem o propósito de confortar e exortar o fiel. Então, o propósito da literatura apocalíptica era comunicar acontecimentos e eventos futuros, não para saciar simplesmente a curiosidade do povo, né, do que vai acontecer no futuro, né, até porque Deus mesmo ele condena essa ideia de adivinhação, de ir nessas pessoas, né, lá no Antigo Testamento. Então, o propósito, óbvio, que não é só o povo saber o que vai acontecer, né, prever futuro, esse tipo de coisa, ter curiosidade saciada, mas sabendo o que vai acontecer no futuro, sabendo que é um período de crise, exortar, confortar e dar esperança em tempos como a gente vê aqui, de perseguição, já que o povo aqui em Daniel estava vivendo num período de cativeiro babilônico, talvez o pior cativeiro que o povo de Deus tenha passado, como a gente viu aqui nos primeiros 6 capítulos. O propósito aqui em Daniel é o seguinte, né? O povo, quando ele foi levado cativo, lá em Jeremias 33, verso 24, a gente vai perceber como que esse povo estava achando que Deus tinha abandonado eles. Deus tirou eles da terra deles, uma nação extremamente cruel e ímpia que era a Babilônia, foi lá, retirou eles, destruiu a cidade de Jerusalém, templos, muro, e levou cativos, né? E lá eles sofriam um terrível cativeiro babilônico, então eles achavam que Deus tinha abandonado eles. E diz lá, você notou o que esse povo está dizendo? Aqui é Deus falando com o profeta. Estão dizendo, as 2 famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. Assim desprezam o meu povo a ponto de não considerá-lo mais uma nação. Então o povo estava dizendo lá, no cativeiro babilônico, que o Senhor desprezou aquele próprio povo, que era o seu próprio povo. Eles estavam se sentindo rejeitados, abandonado pelo Senhor lá naquele cativeiro. E obviamente que a gente viu aqui que não era o caso, que Deus enviou a Babilônia para poder trazer juízo ao seu povo, já que seu povo tinha se afastado dele. Então o propósito do Senhor era trazer juízo a fim de purificar aquele povo, a fim de trazer disciplina para aquele povo, até porque aquele povo depois volta para a terra prometida, para o seu reino, né, para o seu lugar, para a sua cidade, para restaurar todas as coisas. Então foi um propósito, como a gente viu lá no primeiro capítulo, gracioso de Deus. Ele não entregou aquele povo para morrer por lá, mas ele estava trazendo disciplina para aquele povo, mas aquele povo estava achando que Deus tinha abandonado eles. Imagina você acontecendo isso hoje, né? Uma nação começa a matar cristãos e cristãos vão dizer, nossa, cadê meu Deus, me abandonou, a gente está morrendo aqui, né? A gente está sofrendo, mas não é essa a realidade. Então, Deus ele vai enviar, começar a revelar, né, mensagens através de visões, através de sonhos a Daniel, a fim de confortar, de consolar, de motivar aquele povo que estava se sentindo abandonado por ele. E a mensagem aqui de Daniel 7, ela é dupla. E depois que explicar o texto, eu vou abordar esses 2 pontos, principalmente, na parte do ensino do texto. Uma notícia boa e uma ruim. Como a gente costuma ver às vezes, nossa, tenho 2 notícias para te dar, né? Uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? A gente ainda pergunta, né? Aqui a primeira foi a ruim, como às vezes a gente pede, né? Manda logo a ruim, né? E depois a gente vê a boa. A notícia ruim era que aquele povo estava sofrendo, né? E a ideia ali de Deus era mostrar para eles que iria piorar, não ia melhorar, né? O caldo vai engrossar ainda, né? O negócio vai ficar complicado para vocês.
vai desandar um pouco mais aí, vocês vão sofrer mais até, o negócio vai ficar muito difícil, né? Mas a mensagem boa, ela se sobressaía de uma maneira tão grande a mensagem ruim, que a mensagem ruim parecia que não era nada mais, comparada com a mensagem boa, que é de que Deus iria julgar todos os reinos opositores a ele, todo o mal do mundo, né, em todo o mundo cósmico, estabelecendo o seu reino e dando o seu reino aos seus santos, ao seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Independentemente do que vai acontecer, que vai piorar, vocês têm a esperança de que Deus vai mudar esse quadro e vocês vão viver no reino do Senhor, que vai ser dado a vocês, um reino eterno, diferente desses reinos da terra que são passageiros. Então, a gente vai entender agora, depois de entender, né, o gênero apocalíptico ali, essa literatura, né, o propósito ali desse capítulo, principalmente para Daniel, ali para o povo que vivia naquele tempo, e é importante, eu esqueci de mencionar aqui, né, esse texto, agora a gente não vai ver muita cronologia, né, histórica. Esse texto de Daniel 7, como a gente vê lá no primeiro verso, ele acontece entre o capítulo 4 e 5, dentro da narrativa histórica. Entre Nabucodonosor, né, porque é depois, e antes do terceiro ano lá, ou do último ano, na verdade, que é o ano que Belsazar, ele perde e morre, né, ele perde o reinado, que é o capítulo 5. Então, é no primeiro ano de Belsazar. Então, está entre aí essa parte histórica do 4 para o 5, né? É antes daquele grande banquete lá de Belsazar, no capítulo 5. E aí a gente vai para aquela parte que o povo adora, né? A interpretação das bestas. Apesar de, eu vou frustrar talvez um pouco aqui, a expectativa dos irmãos de compreender aqui as bestas, é de que não é o ponto principal do texto. Isso aí eu já digo de antemão, isso aqui é secundário no texto, né? Como eu já mencionei, isso aqui não é para matar a nossa curiosidade. A gente vai ver as bestas surgindo da onde? Do mar. Né? E o que simbolizava o mar ali, principalmente na literatura do Antigo Testamento? O mar agitado, oposição a Deus. Então, quando as bestas elas surgem do mar nessa imagem, é a ideia de, que depois a gente vai ver que elas simbolizam reinos, não é? 4 reinos, é a ideia de 4 reinos opositores ao próprio Deus, não é? Pelo fato delas saírem ali do mar. A gente precisa entender também um outro ponto muito importante aqui, é que esse texto do capítulo 7, ele vai se alinhar de maneira muito próxima, quase que idêntica ao capítulo 2. E a própria estrutura quiástica do capítulo 2 ao 7, ele vai reforçar essa interpretação do paralelismo ali, ou da igualdade do capítulo 2 para o 7. Eu até preparei ali um slidezinho para os irmãos entenderem um pouco melhor o que é a estrutura quiástica. O capítulo 2 faz referência ao 7, com reinos dos homens e de Deus, não é? Capítulo 3 vai fazer referência quase idêntica ao 6, que é o livramento de Deus, né? A gente vai ver fornalha e cova dos leões, e Daniel 4 e 5, aquele rei ímpio e juízo, onde a gente viu aqui, comparando bastante o capítulo 4 com o 5, como que Deus alcança com graça Nabucodonosor e Belsazar não. Então a gente vê essa estrutura quiástica da literatura, principalmente hebraica, que era costume ter esse tipo de estrutura, o texto hebraico, e vai reforçar aqui que a gente vai olhar para o capítulo 7, pensando também, comparando com o capítulo 2, para a gente entender principalmente a identidade desses 4 reinos, aqui demonstrado nos 4 animais, ou 4 bestas, não é? Que se levantam do mar. Então, a primeira besta, não é? Verso 4, eu vou ler aqui com os irmãos mais uma vez cada verso, para até reforçar
na nossa memória como que essas bestas eram aterrorizantes. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem e foi dada a ele uma mente humana. Então a gente vai ver que, dentro dessa interpretação que a gente fez do capítulo 2, pensando nos 4 reinos, como Babilônia, Império Medo-Persa, Grécia e Roma, a gente vai olhar aqui também para essa primeira besta, principalmente olhando para a Babilônia, que era o primeiro reino lá. Não sei se você lembra, a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, do sonho que Nabucodonosor teve. E a gente vê algumas características aqui do porquê que simboliza a Babilônia aqui. Primeiro, que muitos historiadores vão dizer que a Babilônia tinha imagens ou esculturas de leões, né, em seu reino, às vezes leões alados, como é a imagem aqui. Então, provavelmente tenha essa referência. A gente vai ver também que alguns profetas, principalmente Jeremias, ele vai se dirigir à Babilônia, tanto como leão, quanto como águia. Jeremias 4:7, eu não vou ler agora, mas você guarda aí, e 49:22. E também, outra característica, o que acontece com esse animal aqui, né, muito parecido com o que aconteceu com Nabucodonosor no capítulo 4, que ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana, talvez apontando ali para aquilo que acontece com Nabucodonosor, quando ele era foi deixado como animal por Deus, e depois recebe a consciência e se volta para o Senhor. Então, muito provavelmente, aqui está falando da Babilônia. Segundo animal, verso 5, a seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, ele, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levante-se e devore muita carne. Então, a gente percebe aqui um detalhe nesse urso, é que ele parece que se levanta mais de um lado, né? Ele parece estar com um lado superior ao outro, e muito próximo do que vai dizer lá no capítulo 8 de Daniel, né, do carneiro, onde tinha 2 chifres e um chifre maior que o outro, e lá no capítulo 8 vai dizer que esse carneiro com um chifre maior do que o outro é o Império Medo-Persa, simbolizando ali, talvez, o maior chifre como a Pérsia, que se sobressaiu nesses 2 reinos praticamente unidos ali. Aqui, um lado do urso mais elevado do que o outro, parece que é o Império Medo-Persa, o lado mais alto sendo a Pérsia. E os que defendem essa visão vão olhar para essas 3 costelas aqui, na boca desse urso, as 3 grandes conquistas do Império Medo-Persa, que foi a Lídia, a Babilônia e o Egito. Tá bom? O terceiro animal era um grande leopardo, não é? A gente vai ver lá no verso 6. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal semelhante a um leopardo, tinha nas costas 4 asas de ave. Esse animal também tinha 4 cabeças e foi-lhe dado o domínio. Então, o leopardo, para aqueles que sabem, né, conhecem, é um dos mais velozes animais, não é, da terra. Agora, você imagina o leopardo com 4 asas, não é? Esse bichinho ia ficar bem rápido, né? Talvez o mais rápido do mundo. E, por isso, muitos vão ligar esse leopardo com 4 asas ao Império Grego, pela velocidade que Alexandre o Grande ele conquistou praticamente todo o Império Medo-Persa, até fronteiras com a Índia. Foi no espaço de 10 anos, não é? Se os historiadores aí me corrigem, mas foi por aí, não é, meu irmão? Então, a velocidade do território que ele conquistou em 10 anos, se a gente for pensar naquele tempo, a guerra como acontecia, é algo extremamente rápido. Tanto que Alexandre o Grande ele recebe, né, esse título justamente pela grandiosidade com que ele partia para dentro das guerras, né, e a sua velocidade. Aí tem 4 cabeças nesse leopardo. Aí a galera mais curiosa vai ligar lá, depois que Alexandre o Grande morre,
ele morre muito cedo, com 30 e poucos anos ali, que alguns vão dizer, né, uma conquista muito rápida e morre muito rápido também. E quando ele morre, a Grécia ela é dividida em 4 partes, que são governadas por governadores na época de Alexandre o Grande, e por isso talvez simbolizando ali esse leopardo com 4 cabeças. O quarto animal, ou besta, a gente vai ver aqui no versos 7 e 8. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre haviam olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Que animal diferente é esse aqui? Tanto é que ele não diz aqui que era semelhante a nada. Repare que os outros 3 eram semelhantes a alguma coisa que existia. Esse era tão estranho que não tinha semelhança com nada de existente nesse mundo. Tanto que ele fala que era só um animal muito horrível, muito feio. Aí tinha 10 chifres, daqui a pouco, né? Matemática aí, galera que é boa, sobe 1, desce 3, né? Tem um negócio desse aqui, nesse último animal. Mas a gente vai olhar lá para Daniel 2 e vai perceber que o quarto reino, né, na quarta parte lá, ela tinha as partes de ferro. E é descrito como um reino que vai destruir, que vai pisotear, que vai varrer tudo. A mesma coisa que diz aqui desse quarto animal, que esmiuça, que quebra tudo, que devora tudo. Então, muito provavelmente, está ligando aqui ao Império Romano, né, que é o quarto animal. E o ponto que talvez é mais discordante na interpretação bíblica é o pequeno chifre, né, que é o ponto onde a galera ela vai aí além, não é? O pessoal, o pequeno chifre, pra você ter ideia, ele foi interpretado principalmente por aqueles que entendem que Daniel foi escrito ali no período do 2º século, como Antíoco Epifânio, um grande opositor do povo judeu que viveu naquele tempo ali, onde tem a guerra dos Macabeus e tudo mais, naquele período intertestamentário ali, e de fato ele foi extremamente cruel e perseguidor do povo judaico, do povo de Deus, a ponto, diz a história, que ele sacrifica um porco no altar do Senhor no templo de Jerusalém, e o porco, foi só um porquinho, né? Para quem sabe o que simbolizava, significava o porco. Para o povo judeu, percebe que isso foi uma afronta pior do que a que Belsazar fez, por exemplo. Então foi algo gravíssimo que esse camarada fez, tanto na sua perseguição ao povo de Deus, quanto na sua zombaria com o Senhor. E a gente vê que esse pequeno chifre era um chifre que tinha olhos e bocas, né, que ele blasfemava contra o Altíssimo, perseguia o povo de Deus e teve certo domínio ali, num certo período de tempo, como Antíoco Epifânio teve. Muitos vão olhar para ele. Outros, como João Calvino, por exemplo, vai achar que foi Júlio César, dentro desse... Porque quem crê que foi escrito lá no 2º século, que acha que é Antíoco Epifânio, vai achar que esse último reino é a Grécia. Por isso que vai ligar ali, né, a Antíoco Epifânio. Agora, quem crê que esse último reino foi Roma, como Calvino, né, e a nossa interpretação aqui que a gente tem feito desses 4 reinos, a Calvino vai ligar a Júlio César, né, o grande imperador romano, esse pequeno chifre aqui, que se levanta ali e blasfema contra o Senhor e persegue o povo do Senhor, não é? Então a gente vai ver que varia muito aqui. E talvez o que a gente mais vê o pessoal falando hoje é que esse pequeno chifre era o anticristo, né? Talvez você já tenha ouvido falar por aí sobre isso também,
que é aquele período onde vai chegar o anticristo e, de fato, vai ter uma perseguição profunda ao povo de Deus, vai ter blasfêmia contra o Senhor. Então, muita gente também vai olhar para esse texto pensando que aqui está falando lá da frente, né, num reino, talvez esse quarto aqui mais simbólico, e sendo esse pequeno chifre o próprio anticristo. Mas, como eu disse, irmãos, o mais importante aqui, de acordo até com a própria literatura apocalíptica, não é a gente ficar aqui identificando animais e por que o chifre lá pequeno ele tinha olhos, que tem significado até para os olhos, mas eu encurtei aqui, por que ele tinha boca, o que ele ficava falando e tudo mais, né? Até porque a gente vai perceber que Daniel, né, ele recebe aqui a interpretação lá no verso 17, de alguém que está ali na visão e pergunta para ele qual é a interpretação disso. Só que ele fica curioso, né, Daniel? Daniel é um cabra curioso. Aí ele perguntou, mas e esse último animal aí, né? Esse negócio estranho aí? E esse chifre aí? Ele começou a perguntar, aí deu problema para a gente hoje, né? Mas o mais importante aqui, como a gente viu, não é matar a nossa curiosidade, ficar identificando A, B, C, porque o que importa aqui, que o texto quer passar, é que são reinos opositores ao reino de Deus, tá bom? Aí a gente começa a ver a imagem do ancião de dias, que vai lá do verso 9 até o verso 12, eu não vou ler para a gente não se estender mais, mas a gente vai ver o ancião de dias aparecendo nessa visão, julgando, estabelecendo um tribunal, abrindo livros, e a aparência desse ancião de dias, como é que era? Ele tinha ali roupas e cabelos brancos, como lã pura, que simboliza o quê? A própria pureza e santidade de Deus, porque praticamente todos os estudiosos vão dizer que esse ancião de dias é Deus, simbolizado aí pela pureza do branco e tudo mais, da sua santidade. E o próprio trono, como chamas de fogo, rodas do trono também de fogo, rio de fogo que saía diante dele, tudo isso simbolizando o juízo, já que ali está uma imagem de tribunal, não é? E o Filho do Homem, a gente vai ver na próxima cena, verso 13 a 14, aqui também é um detalhe talvez muito mais importante do que os animais, por exemplo, que fala no texto que surgiu alguém como um filho de homem. E aqui, nessa literatura, nesse capítulo, em Daniel, tem um sentido esse texto, aqui não está tratando de um título. Aqui, na própria linguagem, né, hebraica, aramaica, está falando simplesmente de alguém que era parecido com um homem. É simples assim, está falando aqui, surge alguém que parecia um homem, né? Até porque a gente vai ver aqui que todos os animais são tratados como semelhante a alguma coisa. E aqui está dizendo também que era uma figura semelhante, que parece com a imagem de um homem. Então esse é o ponto aqui. O título, Filho do Homem, ele vai vir depois, com o próprio uso de Jesus para esse termo, para essa imagem aqui, apontando para ele mesmo. Mas aqui nesse texto a gente percebe que está falando simplesmente de alguém como uma figura humana. E como que é essa figura humana? Como que ela vem até o ancião de dias, que é Deus? Envolto em nuvens. E quem é que anda envolto em nuvens na literatura também do Antigo Testamento? O próprio Deus. Olha que interessante a visão, não é? Aqui talvez um ponto mais perturbador aqui para Daniel. Alguém que aparece semelhante a um homem, mas envolto em nuvens, simbolizando que também é divino, e esse alguém que parece um homem, mas é divino, recebe todo o poder, glória, honra e trono e reino. Imagina a cabeça aqui de Daniel. Como que um homem divino vai receber esse trono eterno, esse reino eterno, esse domínio eterno? Será que talvez, não sei se Daniel pensou, ele conhecia a Escritura, que era aquela promessa aliancística do filho de Davi, que reinaria o trono eterno? Que tinha essa promessa. Imagina a cabeça aqui de Daniel. Provavelmente
por essas coisas ele ficou perturbado, como o texto vai destacar aqui várias vezes, que ele ficou ali de cabelo em pé com essa imagem. Provavelmente ele não entendeu muito bem do que se tratava ali em sua realidade, o que estava naquela visão. E a gente vai ver o próprio julgamento, não é? Que é a explicação aqui do texto que Daniel pede ajuda lá aos universitários, que é alguém que está próximo ali, e esse alguém próximo ali, que não menciona aqui quem é, vai e explica para ele o que significa. Lá no verso 17, estes grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Olha que simples esse texto. 4 reis da terra, que se levantarão da terra ali, mas os filhos do Altíssimo, os santos, receberão o reino e possuirão para todos sempre. Podia fechar aqui, mas vamos tirar aqui alguns ensinos, 2 desse texto, para a gente talvez aplicar um pouco mais do que significa isso tudo para nós hoje. Primeira coisa que já tem sido muito falado aqui, vai ser falado também, mais para frente, os reinos dos homens são opositores a Deus. Apesar desse texto ter uma imagética ali de sair fumaça da cabeça, aquele negócio todo, se você for botar no papel, né, você vai ficar de cabelo em pé, um negócio muito doido aqui, mas isso já é exposto desde sempre na Escritura, a oposição a Deus dos homens que se opõem ao Senhor. A gente vai ver depois da queda isso sendo mostrado o tempo inteiro. A gente vai ver como exemplo de Caim e Sete, um opositor e outro que recebeu a descendência do Senhor. A gente vai ver Babel, quando os homens tentam construir uma torre para tornar o seu nome célebre e alcançar os céus, como querendo, alguns dizem, invadir o reino de Deus nos céus. Oposição a Deus. A gente vai ver isso sendo demonstrado ao longo de toda a estrutura do Antigo Testamento, quando Deus vai lá e chama Abraão, e tira ele da onde? Da sua terra, da sua parentela, que simboliza idolatria e oposição a Deus. Depois a gente vai ver que o pai de Abraão era idólatra, e ele é tirado, Abraão, daquele contexto, para dele sair o quê? Um povo, um reino terreno do Senhor, aonde de maneira terrena, geográfica, ia receber uma terra prometida, aonde ali eles se estabeleceriam como reino de Deus, como povo de Deus, em meio a diversos reinos opositores, como a gente via os filisteus, por exemplo, como a gente via eles sendo, combatendo ali com os edomitas, com diversos povos que rodeavam ali, a própria Síria, que a gente vai ver como inimigo do Senhor ali, julgando o povo de Deus, a própria Babilônia, que o Egito, a gente vai ver, o povo sofreu na mão do Egito também, a gente vai ver aqui também o Medo-Persa, a própria Grécia, os romanos, e isso até hoje. Então não é nenhuma novidade a gente perceber nesse texto que reinos dos homens emergem do mar como oposição ao reino dos céus. Sendo assim, nós somos forasteiros aqui, que é o caso lá daquele povo na Babilônia. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, não é? Nós estamos aqui exilados nesse mundo caído. Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda epístola a ele, capítulo 3, verso 1 a 5, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. A gente vai ver Jesus mesmo dizer, em Mateus, no capítulo 24,
que num tempo vindouro a maldade se multiplicaria, o amor se esfriaria, guerras entre reinos aconteceriam, não é? Então tudo isso vai estar nessa imagem de hoje, porque todos os reinos, como eu já disse, que emergem do mar, o reino dos homens, são opositores ao Senhor. E nós vivemos nesse contexto. Não à toa que a gente percebe tanta maldade no mundo. Não à toa que a gente percebe tanta loucura acontecendo aí fora, a ponto de pais matarem filhos, filhos dos pais. A gente às vezes não entende por que tanta maldade, porque o reino dos homens é assim em sua oposição ao Senhor. Agora você imagina essa mensagem lá para o povo de Deus na Babilônia, vai piorar. Você imagina lá no primeiro século, vai piorar. E aí você imagina hoje, vai piorar. Olha que legal, né? Mensagem boa. Amém? Porém, há uma segunda mensagem aqui nesse texto. Há uma segunda mensagem que talvez difere um pouco para nós agora, do que era para aquele povo naquele tempo. A imagem daquele semelhante a um homem, porém divino, que se achega ao ancião de dias. Nós sabemos hoje quem é. Eles não sabiam lá. Daniel não sabia quem era. Hoje a gente sabe que é Jesus. Daniel não sabia disso. A gente sabe que Jesus, ele veio encarnado, humilhado. A gente sabe que Jesus viveu uma vida perfeita nesse mundo. A gente sabe que Jesus, ele foi para a cruz e morreu a nossa morte. A gente sabe que ele não ficou preso na cruz, que ele ressuscitou. E a gente sabe que ele foi assunto aos céus, como lemos aqui em Atos, capítulo 1, e está no trono eterno, reinando pela eternidade. Alguém 100% homem e 100% Deus. Alguém que já venceu, como a gente viu principalmente na última série de mensagens dos encontros com Jesus. Já venceu. Não vai vencer, ele já venceu. Irmãos, muitos olham para Daniel 7 somente como uma referência à segunda vinda de Jesus Cristo, mas o mais provável aqui, e eu defendo essa tese, é que esse texto, nessa visão apocalíptica, já aconteceu, só que não de forma completa ou plena, consumada, mas já aconteceu e aponta para uma consumação ou completude. Inclusive, a interpretação de João Calvino era essa, de que esse texto aponta para o primeiro advento de Jesus Cristo. Então, perceba, a visão do Filho do Homem chegando à presença de Deus aqui, né, a gente percebe que ele está envolto em nuvens. E isso se passa aonde? No céu. Isso se passa. Onde está o ancião de dias? Na imagética aqui. Céu. Aonde que chega o Filho do Homem na presença do ancião de dias envolto em nuvens? Céu. Como que foi a ascensão de Jesus envolto em nuvens? Subindo. Então, o que mais parece aqui é que está querendo apontar para essa exaltação de Cristo na sua ascensão aos céus, irmãos. E o que acontece na ascensão de Jesus? A gente viu aqui no sermão, quando a gente viu esse texto de Atos capítulo 1, ele recebe domínio, glória, honra, a fim de que todos os povos, a gente de todos os lugares desse mundo o servissem. Ele recebe já o domínio eterno. A gente vai ver Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, depois de expor ali a humilhação de Cristo, diz lá, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu já o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e
toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus já recebeu, não é algo futuro aqui. Efésios capítulo 1, verso 20 a 22, a gente leu aqui também. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou, perceba que aqui está no passado, todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Então, quando Cristo ressuscitou aos seus discípulos, ressuscitou e foi aos seus discípulos na grande comissão, que a gente entende o texto lá de Mateus 28, lá no verso 18, como que ele abre aquilo ali? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele recebeu isso já. Ele não vai receber, ele já recebeu. Quando Estevão foi apedrejado, aquela cena linda, apesar de ser um apedrejamento de um cristão, nos últimos segundos da sua morte, o que ele viu? Ou quem ele viu? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, e eu boto entre parênteses aqui, entre parênteses, olha que bela confissão e testemunho diante dos que o apedrejavam, eis que vejam os céus abertos, e quem? O Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele já viu. Estevão teve esse riquíssimo privilégio de, no momento, instante anterior à sua morte, ver o Filho do Homem. Certamente ele sabia quem era o Filho do Homem. Por isso ele menciona isso aqui, ele confessa diante daqueles que o apedrejavam, que eram judeus, e que sabiam também daquele texto lá de Daniel. Eu vi o Filho do Homem. Por isso que ficaram loucos com ele ali. Ele já está exaltado à destra de Deus Pai. Ele já recebeu domínio, glória e o reino. Quando Jesus expulsou demônios, o que ele liga a isso? A essa manifestação de expulsão de demônios que ele realiza? A chegada do reino. Mateus, capítulo 12, verso 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E aqui esse é chegado, é a ideia de que está aqui. Por isso eu estou expulsando demônios. Chegou o reino de Deus, e o reino já está aí, e o Pai já também nos dá esse reino com alegria. Lucas agora, capítulo 12, verso 32, né? E olha aqui como que é a semelhança dessa mensagem com o propósito de Daniel aqui 7. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Aqui não é em dar no futuro, ele se agradou já em dar o reino em Cristo Jesus. Então, se para Daniel, irmãos, o Filho do Homem viria, para nós ele já veio. Percebe a diferença agora nessa segunda parte? E ele não só veio, como ele venceu. Ele recebeu glória, honra, domínio, está sentado à destra de Deus Pai. Os inimigos já estão julgados. Uma prova disso é a própria literatura do Apocalipse, que já foi revelado, porque eles já estão julgados. Só vai se consumar isso, mas já estão julgados. E já está escrito para nós que vai acontecer essas coisas. Irmãos, o Filho do Homem, ele não concluiu ainda essas coisas de forma consumada, mas vai.
E a gente tem a garantia na própria palavra de Deus. Por isso Jesus olha para esse texto aqui, provavelmente para a figura do Filho do Homem, e aponta também para esse grande finale do que vai acontecer mais lá na frente também, na sua segunda vinda, no segundo advento, quando ele voltará agora com juízo para julgar de forma plena e completa o que já está julgado. Por isso que é difícil de entender o já e o ainda não. A gente já vive isso, não na sua plenitude, mas já vivemos isso. E essa é a beleza da literatura apocalíptica. Isso aqui é fantástico, apesar de parecer deixar a gente de cabelo em pé e amedrontado. Isso aqui é extremamente belo. Como que esse texto pode apontar para dois momentos ao mesmo tempo? Ou um evento, mas que vai se desenrolar, começando no primeiro advento e consumando no segundo advento de Cristo, o já e o ainda não, como nós já vivemos, ainda não de forma consumada. E eu quero finalizar olhando justamente para essa revelação de Jesus, aplicando isso nele mesmo, para a sua volta gloriosa. Mateus 24, não sei quem é que leu, né, os textos lá da semana, que aponta para o sermão, mas a gente vai ler alguns aqui. Mateus 24, verso 29 a 31. Olha como é que Jesus fala aqui. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 25, agora, verso 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Sendo assim, irmãos, nós já, por mais que o mundo faça o pior conosco, por mais que esse mundo dê o pior para nós, lance cristãos às feras, numa arena, como motivo de entretenimento. Por mais que esse mundo pegue cristãos, amarre em postes para queimá-los vivos, a fim de iluminar ruas da cidade. Por mais que peguem cristãos hoje e degolem, e fuzilem, o mundo pode nos dar o seu pior, irmãos, mas nós podemos descansar em paz, porque Deus já nos deu o seu melhor, o seu Filho unigênito, que nos garantiu uma herança que não pode ser tirada por absolutamente nada desse mundo. Por mais que você some tudo de pior desse mundo, não dá para tirar o povo de Deus de suas mãos, porque nada poderá nos separar do amor do ancião de dias que está no Filho do Homem. Nada. Absolutamente nada. E às vezes a gente vive sofrimentos horríveis, a gente perde a esperança, a gente fica com medo. Mas a notícia boa, ela supera tudo isso, tudo. Eu não sei como é que está a sua ótica do mundo.
Como é que está a sua ótica para a sua vida? Eu não sei como é que está a sua ótica para o avanço da igreja no mundo. Mas a mensagem que nós podemos afirmar hoje com total convicção é que o Filho do Homem, ele veio, ele venceu, ele reina hoje, como a gente cantou aqui. Ele reina entre nós e não há maior certeza do que essa, mesmo diante de toda a tribulação, toda angústia, toda dor, se volte para o Filho do Homem. Queridos, nós precisamos enxergar isso com clareza, perceber essa realidade. Vai tirar a gente, talvez, de um ambiente escuro e nos trazer para uma esperança, uma herança, que nada, nem ninguém poderá abalar. E assim a gente segue perseverante no Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus nos abençoe nessa noite para o louvor do seu próprio santo e poderoso nome. Amém.